Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, um canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus, com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas Abib, método da Canção Nova. Seja muito bem-vindo, e bem-vindo você que está sempre por aqui, fiel todos os dias ao estudo bíblico. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, estamos no capítulo 2 da primeira carta de São Pedro, hoje dos versículos 4 até o versículo 10. Chegai-vos a ele, a pedra viva rejeitada é verdade pelos homens, mas diante de Deus eleita e preciosa. Do mesmo modo também, vós como pedras vivas, prestai-vos à construção de um edifício espiritual para um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, quem nela crê não será confundido. Isto é, para vós que credes, ela será um tesouro precioso, mas para os que não creem, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa tornou-se a pedra angular, uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Eles tropeçam porque não creem na palavra, para o que também foram destinados. Mas vós sois da raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, o povo de sua particular propriedade, a fim de que proclameis as excelências daquele que vos chamou das trevas à sua luz maravilhosa. Vós que outrora não erais povo, mas agora sois o povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pedras vivas. Vós sois pedras vivas. Que isso é muito lindo. São Pedro mostrando que nós somos igreja. Nós somos membros do mesmo corpo. A comparação que ele faz é com uma construção. Pedro, né? Mais fácil para ele, talvez. Não é que ele era construtor, mas ele foi chamado de pedra. Ele mesmo foi chamado assim. Foi renomeado de Simão para rocha, para pedra. E agora faz essa comparação, diferentemente de São Paulo, que compara um corpo e membros do corpo. Pedro compara a pedras vivas na edificação da igreja. Chegai-vos a ele, pedra viva, rejeitada é verdade pelos homens, mas diante de Deus eleita e preciosa. Os homens rejeitaram a Jesus. E Pedro mostra, através da Escritura, que Jesus é essa pedra angular. E para quem crê, é salvação. Mas para quem não crê, é escândalo, é perdição, é pedra de tropeço. É por isso que quando a gente vai falar de Deus para alguém, quando você vai falar de Deus para uma pessoa que não conhece muito as coisas da igreja, está meio assim fora, ela até pode ser batizada, mas ela nunca mais esteve na igreja, os seus pais e padrinhos não
fizeram a sua parte em levar o evangelho até ela. Então ela vive como pagão. E como ela não crê, ela rejeita. E aquela vida pagã que ela leva é para ela uma pedra de tropeço. Porque quando ela ouve falar em Jesus, ela blasfema até. Ela é capaz de cometer um crime, um sacrilégio. Há poucos dias eu vi uma cena que estava sendo colocada na internet de um ateu, um jovem que se dizia ateu. Ele foi na igreja, entrou na fila para comungar e comungou blasfemando. O que se torna para ele aquela comunhão sacrílega que ele tomou? Causa de condenação. Há um atenuante, talvez, e aqui eu estou falando o que eu acho, desculpa, tá? Talvez haja um atenuante pelo fato dele se dizer ateu e talvez não ter recebido fé. Mas isso não tira o agravante do crime, que é ir num lugar de culto de outra pessoa e ali profanar o culto. Dessa forma. É a mesma coisa eu entrar num lugar de um culto pagão e começar a destruir tudo. Ou a fazer algum movimento lá que profane. Nossa, mas você não é católico, que todo mundo se converta? Sim, mas não é desse jeito que Jesus falou. Nós devemos convencer as pessoas pela pregação do evangelho, pelos nossos exemplos, pelos sinais e prodígios que Deus vai dar. E isso convencerá o coração e a pessoa vai abandonar aquele lugar. Porque vai abraçar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que a gente evangeliza. Mas quando o evangelho é anunciado e a pessoa rejeita e blasfema e faz pouco caso, aquele evangelho, esse Jesus, que é Deus, mas que para os outros é só um homem, é só um profeta, é um movimento aí qualquer da história, se torna para ele pedra de tropeço, condenação. Pedro está falando que nós somos pedras vivas e nós devemos edificar, prestar-nos, ou seja, fazemos um movimento em prol da construção de um edifício espiritual dentro de nós e construindo em nós, eu construo a igreja junto, porque comigo outros são pedras vivas. Então, o nosso empenho, nós devemos nos prestar a essa construção. Para quê? Para que o nosso sacerdócio seja santo, o nosso sacrifício oferecido a Deus por meio de Jesus seja aceito. Isso nos mostra que, se a gente rezar, Deus vai nos ouvir? Depende de como a gente reza. Tem orações cheias de orgulho, cheias de vaidade, cheias de prepotência, ou carregada de um monte de pecado que a gente está trazendo nas costas, que Deus não vai atender. Não tem como ouvir. Entra pelo ouvido e sai pelo outro, vamos dizer assim. Jesus mesmo deu exemplo disso, viu? Ele falou que 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, que deveria rezar bem, e o outro era publicano, que não deveria nem saber rezar. Aí o fariseu falou: obrigado, Senhor, porque eu não sou como os outros homens. Ó orgulho. Eu faço isso para você, eu faço aquilo para você, faço aquilo outro para você, e eu não sou como um publicano, esse fariseu que está aqui atrás, é o pecador, não. Então, eu mereço ser escutado. Aí o fariseu, o publicano, no final da igreja lá no fundo, a cabeça baixa, que nem ousava levantar a cabeça, batia no peito dizendo: tem piedade de mim porque eu sou um pecador. Aí Jesus falou: quem que você acha que saiu de lá do templo? Vamos pensar nos nossos dias, né? Quem que você acha que sai da igreja justificado? É o fariseu, o publicano, pecador. Por quê? Porque ele rezou com humildade. Então não é qualquer oração que Deus vai escutar.
Então, como é que a gente se presta a construir um edifício espiritual? Buscando viver a imitação de Jesus. Humildade, vida de oração, estudo da palavra. Práticas que vão nos levando cada vez mais próximas a Deus. Só as práticas nos salvam? Não, porque eu posso fazer um monte de prática igual o fariseu. Eu tenho que fazer com o coração. Aí sim, ela é vida na nossa vida. Por isso que no final do estudo, a gente sempre tem que dar um jeito de colocar em prática. Quem sabe não é isso que Deus está falando com você? Colocar em prática o que você tem feito de estudo bíblico. Para construir esse edifício espiritual, se prestar a esta construção, se dedicar a ela, para que a gente esteja unido à pedra angular e seja ela para nós causa de alegria e não de tropeço. E aqui São Pedro termina dizendo nesse princípio eterno que nós somos uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo que Deus tomou para si como propriedade particular. Para quê? Para proclamar a excelência dele, as maravilhas dele. Nós somos chamados das trevas à luz maravilhosa. Outrora a gente não tinha Deus, a gente não tinha povo, a gente não era um povo. Deus nos trouxe, Deus criou para si um povo, escolheu. Então nós temos que valorizar isso. Não é para a gente esmurecer, é para dar mais valor ainda. Somos pedras vivas de Deus. Pedras vivas. Você é uma pedra viva. Viva. Então, há um movimento dentro de você para que você cresça. Pedra por causa da rocha. A imitação de Cristo, que é a pedra angular por excelência. Quem nos fala é o Papa Pedro, que é pedra. E sobre essa pedra, a igreja é edificada. Então, nós, como pedras vivas, vamos seguir os passos. Veja. E, sendo vivos, nós vamos crescer. Crescer na fé. Vamos anotar no nosso diário? Tem promessas, ordens e princípios eternos. Promessas de Deus, versículos de 6 a 8. São promessas. As ordens. Então, 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 6 a 8. Ordens. 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 4 a 5. E princípios eternos. 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 8b a 10. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje, pedra viva. E como colocar isso em prática na sua vida. É novo aqui no canal? Convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o like e o comentário porque eles evangelizam. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira com a graça de Deus? Método, a Bíblia no meu dia a dia, de Padre Jonas Abib. Você é o convidado especial para isso. Nesse processo, aqui no nosso, na descrição do vídeo, tem um passo a passo que você pode fazer o seu estudo, pré-estudo bíblico. Por quê? Porque você vai aprender o método, dá para aprender tudo do zero, inclusive manusear a Bíblia, viu? Eu não sei nem mexer na Bíblia, não tem problema, aqui eu estou te ensinando tudo. E aí você começa a fazer o estudo bíblico com a gente, tá bom? Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.